Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula, dando sequência à nossa série de lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando a lição de número 8, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É a lição de número 8, com o texto áureo: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios, em capítulo 2, versículo 20. Nós estamos numa sequência no capítulo 2 da epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Nós estaremos estudando Efésios, capítulo 2, versículos 20, 21 e o 22. Nós estaremos estudando, esse é o texto básico para o nosso aprendizado desta aula. E nós temos 3 pontos específicos da nossa lição de hoje. Um edifício espiritual é o primeiro ponto. O segundo ponto, fundamento, apóstolos e profetas. E terceiro, edificados para a morada de Deus. São esses 3 pontos que nós estaremos abordando durante essa nossa aula. E nessa aula nós veremos a igreja, após formada de judeus e gentios, ela foi comparada a um edifício, sendo Cristo a pedra principal e fundamental desse edifício. E o fundamento, Cristo é o fundamento da doutrina dos apóstolos. Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é o fundamento da doutrina dos apóstolos. E o propósito de Deus é que sejamos templo e morada do Altíssimo. Então nós vamos estar estudando nessa aula que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas sendo Cristo o fundamento. Cristo é a pedra de esquina. Ele é a pedra principal. Ele é o fundamento. Vamos lá. O primeiro ponto, um edifício espiritual, que é o primeiro ponto da nossa lição. Nós estaremos estudando. Nós vamos ver alguns, para nós adentrarmos propriamente dito no assunto da nossa lição, nós vamos fazer uma breve ênfase ao templo dos judeus. Depois nós veremos que após a reconciliação do homem com Deus, judeus e gentios, formado a igreja, então não é necessário mais esse templo. Agora o santuário, o templo é o próprio cristão, aquele que reconhece o sacrifício de Jesus e passa pelo processo da regeneração. Veremos também que Cristo é a pedra angular, sendo ele a pedra principal. O edifício espiritual é o primeiro ponto. A igreja ela é composta de judeus e de gentios. Agora ela não tem limitações, porque antes ela estava limitada, os judeus estavam separados dos gentios, pois Deus ele não está em templos físicos, templos feitos por mãos de homens. Nós vemos essa confirmação no Antigo Testamento, quando Salomão ele faz uma indagação, um esclarecimento, e nós vemos também quando Estevão ele reafirma essa passagem. Vamos lá, o santuário judeu é o subtópico 1 do ponto primeiro aí. Era exclusividade dos judeus. O templo era um lugar exclusivo dos judeus, então estrangeiros eram proibidos de acessar ao templo. Principalmente, algumas partes do templo era exclusivamente para os judeus e não tinha acesso aos gentios. E isso era motivo de inimizade entre ambos, judeus e gentios, quando nós vemos lá no versículo 14 de Efésios, no capítulo 2, versículo 14, fala um pouco sobre essa inimizade. Porém, quando Cristo veio, ele desfez essa barreira da separação. É o que nós estudamos na lição anterior, na lição passada, a lição de número 7.
E Cristo, desfazendo essa barreira, essa separação que havia entre judeus e gentios, ele aboliu essas leis cerimoniais e desfez a inimizade que havia entre esses dois povos, formando um único povo que é a igreja. E para o cristão, para os cristãos, o templo perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado a partir desse momento. E nós vamos ver aí no subtópico 2, o santuário cristão. Quando houve a reconciliação de Deus para com o homem através de Cristo, Deus ele passa a morar, fazer morada na vida daquela pessoa que passou pelo processo da regeneração. Então, nós hoje somos considerados templo e morada do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele mora dentro de nós, confirmando o que Salomão disse lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 27. E Estevão, cá no Novo Testamento, reafirma que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. É o que nós podemos observar aí. Então, quando o santuário judeu, o templo, para eles era o local sagrado, era o local reservado, local de culto, mas nós observamos que quando nós aceitamos a Cristo, esse templo ele perde a relevância para nós. Por quê? Porque nós passamos a ser templo do Espírito Santo, morada de Deus. E nós observamos aí no terceiro, a pedra angular era a pedra principal, a mais importante. Principalmente nas construções antigas, eles usavam essa pedra angular. Ela era colocada no canto do prédio para sustentar o alicerce. Então, Cristo sendo ele a pedra angular, a pedra principal, é ele que sustenta todo o edifício. Então, o fundamento principal, a pedra principal é Cristo. Então, nós devemos diferenciar aí, porque talvez muitas pessoas pensam que quando se fala de edificado sobre o fundamento dos apóstolos, como se fossem os apóstolos os principais. Não, os apóstolos são o quê? São as pedras que estão edificando esse templo. Eles foram os primeiros a começarem a igreja. Mas o fundamento principal, a pedra principal é Jesus Cristo. Olha só no subtópico 4. Cristo, a pedra principal. Cristo é identificado através das profecias como a pedra rejeitada, aquela que foi rejeitada, que se tornou a cabeça da esquina, a pedra principal. Os apóstolos confirmaram ser Cristo o quê? A pedra principal. Então nós observamos que a igreja ela começa com os apóstolos, mas pela ordenança do próprio Jesus Cristo. Nós temos isso lá em Marcos, quando ele fala que o próprio Jesus ele fala que era para os apóstolos irem proclamarem o evangelho, anunciar a salvação a todos os homens. Então, ali se dá o início da igreja. Então, não era necessário mais, quando da conversão, não era necessário mais o templo, porque Cristo, Deus, ele habita dentro do cristão, dentro daquele que passa pelo processo da regeneração. Vamos ao ponto 2, o fundamento. Aí nós temos apóstolos e profetas. Cristo, ele é a pedra fundamental. Cristo é o fundamento sobre a qual eles constroem. Cristo é a pedra fundamental ou a principal, a pedra de esquina, aquela que foi rejeitada. Os apóstolos, eles são as pedras usadas na construção, na edificação da igreja. Porém, são pedras menores, significando com menor significado. Eles são pedras menores com menor significado, mas com uma devida importância. Por quê? Porque foi através dos apóstolos que se deu início à igreja. Então quer dizer que eles são
os primeiros, deu o início ali da igreja. Vamos, para nós entendermos o termo apóstolos e profetas. O conceito apóstolo, no original, no grego, o apóstolo significa aquele que é enviado ou mensageiros. Diferente de discípulo, que o discípulo é aquele que se assenta para aprender, aquele que está em processo de aprendizado. E aqui os próprios discípulos de Jesus são chamados de o quê? Apóstolos. Eles estão prontos e são enviados para pregar a palavra e anunciar as boas novas. Eles estão centrados na missão de Cristo, os apóstolos. Eles ficaram incumbidos de o quê? De levar, de propagar, de anunciar essa palavra. E esses são as pedras da fundação do templo. Cristo é a pedra principal, é aquele que dá o sustento, é aquele que é o cabeça. E os apóstolos são o quê? As pedras da fundação do templo. É como se a igreja que se tem hoje, o alicerce de que quando começou a igreja são quem? São os apóstolos, porque eles foram incumbidos de estar levando essa palavra. E por meio deles, por meio dos apóstolos, eles foram o meio pelo qual o fundamento é pregado. Através dos apóstolos que as demais pessoas ficaram conhecendo acerca de Jesus Cristo. Isto é, eles são os primeiros a serem edificados como igreja. Então, eles foram os primeiros chamados que fizeram cumprir o mandamento de Jesus, o mandado de Jesus, as ordenanças de Jesus. Então, eles são os primeiros a serem edificados como igreja, como templo do Senhor, e são os responsáveis pela propagação. Por isso que eles são enviados. E tudo isso que se passou pelos apóstolos, e isto sustenta a fé de muitas pessoas, porque hoje nós temos o quê? O credo dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. E eles foram o início da igreja, o começo dela, porque aos apóstolos, foram confiado o ministério da palavra. Eles que eram os responsáveis por estar propagando o evangelho de Cristo. Eles são assim designados porque foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Então, uma das características para ser apóstolo era o quê? Tinha que ser testemunha ocular daquilo que Jesus, do ministério de Jesus. Ele foi chamado por Jesus. E lá nos evangelhos sinóticos, nós observamos que nós vemos as referências quando falando sobre os 12, os escolhidos, os 12 apóstolos. Eles foram escolhidos por Jesus. E nós temos também na Bíblia Paulo sendo também chamado de apóstolo. Porém, Paulo viveu num tempo totalmente diferente da época de Jesus. Mas o próprio Senhor, ele apareceu a Paulo e constituiu ele, chamando ele para o apostolado. Ele levantou Paulo como um apóstolo e ele foi designado apóstolo pelo próprio Cristo. Esses são os apóstolos, os verdadeiros apóstolos de Cristo, à igreja primitiva. Então, para se intitular apóstolo, era necessário o quê? Ter convivido com Jesus, visto aquilo que o Senhor fez, ser uma testemunha ocular. E a mensagem de Cristo, aqui, ela é o fundamento, não os apóstolos, não as pessoas, mas a propagação da palavra, das Sagradas Escrituras. Isso é o item essencial, e não meramente os apóstolos, porque os apóstolos foi o meio de propagação da palavra de Deus. Então, o fundamento é quem? É Cristo. Eles são o quê? As pedras.
que começaram a base dessa nova humanidade, dessa igreja que foi formada, de judeus e de gentios. O 2.2, nós vimos aí o conceito de apóstolo, o 2.1, agora nós estaremos vendo o 2.2, o ponto 2, subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. O fundamento não são os apóstolos, e sim o ensino das Escrituras, que eu acabei de falar. Eles receberam direto da fonte. Eles tiveram esse privilégio de receber direto da fonte as informações que eles viveram juntamente com Cristo, e eles eram os responsáveis por transmitir essa palavra e esse evangelho a todas as demais pessoas. Então era de responsabilidade deles. No entanto, quando nós vemos lá na comissão de Jesus, logo após a sua ascensão, antes a sua ascensão aos céus, o Senhor ele comissionou eles ao quê? A pregarem o evangelho. Quando nós vemos lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, então eles foram o quê? Comissionados, eles foram treinados por um período de tempo e depois o próprio Senhor o quê? Os enviou, treinou eles. E depois que Jesus partiu, eles dariam prosseguimento na pregação do evangelho, no crescimento da igreja. Então eles são as pedras. Nós temos aí a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? São os ensinamentos que Jesus passou para eles e eles deram sequência nesses ensinamentos. E esses ensinamentos eles não podem ser removidos. Eles são base, eles são padrão, eles são regras. Eles não podem ser substituídos. É por isso que nós temos a Bíblia até hoje e essa palavra fala conosco como se ela tivesse escrita para os nossos dias, para no momento que nós estamos vivendo. Mas é a palavra de Deus e ela foi ensinada, os apóstolos ensinaram e por diversos e diversos anos essa palavra foi perseguida, mas ela subsistiu porque ela é a palavra de Deus e ela chegou até nós. E nós hoje temos o privilégio de lê-la, absorver dela regras de fé e prática para as nossas vidas. A doutrina dos apóstolos. Não quer dizer que foram os apóstolos que criaram essas doutrinas, não. Eles o quê? Propagaram o ensinamento de Jesus. Então, os ensinamentos são de Deus, são de Jesus, porém foram os apóstolos que ficaram incumbidos de ensiná-las. Agora, o testemunho dos profetas. Profetas aqui, o termo profeta é aquele que proclama a palavra de Deus ou o que interpreta a revelação de Deus, aquilo que Deus tem para o homem. Aqui se dá a entender, pela sequência dos escritos, nós observamos no versículo 20, que diz assim, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra de esquina. Se nós observarmos na sequência aí, apóstolos vêm primeiro do que profetas. Dá-se a entender que esses profetas aqui, na verdade, não se trata dos profetas do Antigo Testamento, mas sim de profetas que existiam na igreja na época. Justamente aqueles que eram inspirados pelo Espírito Santo para o quê? Para proclamar, para trazer uma revelação, trazer algo da parte de Deus para aquela igreja que estava ali no princípio. Então, os profetas, eles eram homens inspirados, usados por Deus para o quê? Falar com o próprio homem. Então, fica essa observação sobre o testemunho dos profetas. Talvez muitas pessoas podem pensar que eram os profetas do Antigo Testamento, mas interpreta-se pela sequência dos escritos de Paulo, nós observamos que apóstolo vem primeiro e depois profetas. Talvez se ele fosse falar dos profetas do Antigo Testamento, ele daria um norte dizendo que era do Antigo Testamento, ou a palavra viria antes do termo apóstolo. Vamos ao terceiro ponto. Edificados para a morada de Deus.
Os crentes são as pedras vivas do edifício. Depois da regeneração, os crentes se tornaram as pedras vivas, que bem ajustadas crescem para templo santo. Nós observamos aqui que para que tenha um crescimento, essas pedras precisam estar bem ajustadas para estarem crescendo. Nós podemos observar um edifício, quanto mais alto, quanto mais sobe um andar no edifício, ele precisa de ter o quê? Um fundamento, uma fundação. E essa fundação é que vai dar um sustento para o edifício por completo. Mas nós observamos que as paredes, as colunas, elas devem estar ajustadas e alinhadas para que o edifício possa suportar as adversidades, o peso que vai estar sobre o edifício. Da mesma forma, a igreja. A igreja, se comparada com o edifício, ela precisa de ter o quê? Uma sólida fundação, o fundamento que é Cristo, a pedra de esquina. A igreja ela está se fundamentada em Cristo e não nos apóstolos. Os apóstolos foram a base que deram início ao crescimento da igreja. Então, para que ela possa continuar crescendo, ela precisa estar bem ajustada para crescer o templo santo do Senhor. Vamos lá, o primeiro ponto o primeiro subtópico do ponto 3. Edifício bem ajustado cresce. Indica o processo de crescimento contínuo da igreja. Desde quando a igreja iniciou, o processo dela é o quê? Contínuo. O crescimento é a cada dia. Mas para que isso aconteça, para acontecer o crescimento, o edifício tem que estar em harmonia. Nós temos aqui uma palavra bem definida. O termo de harmonia quer dizer o quê? Comunhão. Nós temos que estar bem em comunhão, em harmonia uns para com os outros, irmãos com irmãos, para que a igreja do Senhor ela possa crescer mais e mais. E o crescimento da igreja ele depende de estar tudo bem alinhado. Esse alinhamento entre o homem na horizontal precisa estar alinhado, precisa estar em harmonia, precisa estar em comunhão, justamente para o quê? Para que quando vier as adversidades, os pesos, possam o quê? Suportar sem que ele venha a desmoronar. E precisa estar ajustado em quem? Em Cristo. Cristo é o quê? A pedra fundamental. Então, esse edifício ele precisa estar aprumado em Cristo. Tem que estar fundamentado em Cristo. Estando fundamentado em Cristo, venha a adversidade que vier, sopre o vento que soprar, mas ele não vai ser abalado. Por quê? Porque a sua fundação está em Cristo, ele está fundamentado na palavra de Jesus Cristo, ele está ajustado com Cristo. Agora, o templo santo no Senhor é o subtópico 2 do ponto 3. A palavra templo aqui, ela faz referência ao templo dos judeus. E aqui ela denota lugar santíssimo. Mas quando fala no templo santo do Senhor, ela não está falando mais no lugar santíssimo do templo material, mas sim do templo espiritual, do crente que se tornou o quê? O templo do Espírito Santo. Então, essa palavra já não está fazendo o quê? Um link com o templo dos judeus, mas sim com quem? Com aqueles que passaram pelo processo da regeneração e são morada, são templo do Espírito Santo. E fazendo referência ao quê? Pegando uma parte lá do templo dos judeus, onde tem o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, falava de um local de comunhão do sacerdote e Deus. Mas agora, com Cristo, quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, o templo físico, o templo dos judeus, eles não têm mais relevância para nós. Então, nós passamos a ser templo do Espírito Santo.
Então, é dentro de nós, é no nosso íntimo que nós temos o quê? A comunhão com Deus. Então, nós precisamos, nós como sacerdotes, precisamos o quê? Achegar a Deus com inteireza de coração, com um coração puro, sincero, para que Deus receba a nossa oferta, que nós possamos demonstrar a nossa verdadeira comunhão com Ele. Aqui nós podemos, de que forma fazer isso? Passando pelo processo de santificação, separando do pecado, vivendo para Cristo, desfrutando de uma comunhão maravilhosa com Deus e tendo o livre acesso a Deus e se tornando o quê? Morada do Altíssimo, que é algo maravilhoso para as nossas vidas. Deus morando dentro do ser humano, Deus morando dentro de nós, daquele que reconhece a Cristo como Senhor, porque Cristo veio para refazer essa ligação que havia se perdido entre o homem e Deus. Então, nós precisamos de o quê? Manter o nosso templo santo, sagrado, separado, porque Deus ele habita dentro de nós e para que possamos ter comunhão com o nosso Deus. E terceiro, vai falar sobre a morada do Altíssimo. Essa expressão ela designava o tabernáculo. O tabernáculo e depois designou também o templo dos judeus, o tabernáculo deles e o templo. Era um lugar de comunhão com Deus, um lugar que eles reuniam para oferecer o seu sacrifício e manter a comunhão com Deus. Mas como o crente se tornou o templo do Senhor, isso quer dizer que Deus habita dentro de nós, confirmando o ensino apostólico o ensino dos apóstolos, confirmando aquilo que foi falado lá no Antigo Testamento, que Deus ele não habita dentro de uma casa feita por mãos de homens. Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita no ser humano, no próprio homem, quando o homem abre o coração para Deus. Então ele habita dentro de cada um que passa pelo processo da regeneração. Aí é independente se ele é judeu, se ele é gentio, aquele que abre o seu coração para Deus, ele faz morada. Então aquela pessoa passa a se tornar templo do Espírito Santo. E para nós concluirmos, nós temos aí a comparação da igreja como um edifício. De tudo aquilo que nós falamos, a igreja ela é comparada a um edifício em construção e indica que estamos num processo de o quê? De aperfeiçoamento até que chegamos à unidade da fé. E que Cristo é a pedra angular, a pedra principal, e ela não pode ser substituída, não pode ser constituído outro fundamento além daquele que já foi constituído, que é Cristo. E nós observamos também, durante a nossa aula, sobre a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, que eles não podem ser revogados. Então, esta foi a nossa aula, nós aprendemos aí falando sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, fiquem todos na paz do Senhor, e se Ele nos permitir, nós estaremos aqui para estudarmos mais uma aula. A próxima lição, a lição de número 9, falando sobre o mistério da unidade revelado. Será uma aula muito fascinante e convido a vocês a estar participando juntamente comigo, no nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.